que são as sorologias? Lembra que a sorologia é o marcador da memória para alguma infecção. Ou seja, eu tive infecção por herpes, eu vou ter a memória do herpes, eu colho a sorologia do herpes, a sorologia está ali. Quando eu tenho um quadro agudo, eu tenho diferença no tipo de marcador. Então, isso pode me ajudar a pensar, puxa, olha lá, o Epstein-Barr, eu estou com a sorologia positiva para o Epstein-Barr, então deve ser Epstein-Barr. Tá? O hemograma pode mostrar alguns sinais. Aumento das células de defesa às custas dos linfócitos, por exemplo. Então, vocês não precisam memorizar esses nomes, mas pode ser que o pediatra peça um hemograma e sorologias. Basicamente isso, tá? Algumas outras provas inflamatórias, mas nada muito além disso. É isso que o pediatra vai fazer habitualmente quando ele pensa em fazer uma investigação um pouquinho maior do que só observar. Tá? Então, não foge muito disso, certo, Ivani? Não, não foge disso. Mas, Carol, Agora, vamos supor que ele tenha feito tudo isso, fez esses exames todos e veio tudo normal. E estamos lá com aquele nódulo ainda, deixando a mãe louca e o pediatra já quase chorando. Aí é que eu coloco, Carol, o que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai começar a pensar que pode ter um tumor? Tem que fazer uma biópsia? Ivani, sim, Gustavo, assim, a gente vai pensar que é um paciente que fugiu à regra, certo? É um paciente que está um pouquinho fora do que eu esperaria da evolução. Atenção, mesmo assim, a maioria das vezes é um quadro benigno. A grande maioria das vezes, tá? Certo. Mas é muito importante eu lembrar que não posso negligenciar, porque caso seja um quadro grave, é um tumor, é um câncer que tem que ser tratado. Então, você como oncologista, Carol, qual seria a situação em que você, olhando, você pensaria, isso aqui é alguma coisa errada, isso aqui é coisa ruim? Ivani, eu vou ser bem honesta com você. Isso é um grande dilema para quem faz oncologia e é o que a gente mais debate em aulas quando pedem para a gente falar de adenomegalia. Não existe nenhuma característica em pediatria que nos fale que aquele gânglio é um tumor ou que é reacional a uma doença benigna. Quando a gente fala de um tumor sólido, vejam bem, talvez quem nos ouve, os médicos ou os estudantes que nos ouvem, eles falam assim, um gânglio duro, aderido, fibroso, sem dor, mas isso a gente vê em adulto, quando é um gânglio de metástase. Certo. Quando eu falo de um gânglio que está aumentado por uma doença que, habitualmente, o que acontece, Gu, quando eu tenho uma leucemia ou um linfoma, que são justamente doenças dessas células de defesa, esses gânglios, esses quartéis generais podem ser invadidos por essas células que estão circulando no sangue, imitando a célula de defesa. Então, a resposta do corpo é muito parecida. Então, o gânglio, quando eu palpo, ele se parece com um gânglio que está reagindo a uma infecção. Certo? E se eu fizer um ultrassom? Também. Não vai adiantar nada, porque não tem nenhuma característica desse quartel general que se modifica tanto quando a gente compara o benigno com o maligno. Então, o que a gente vai juntar? É um quebra-cabeças. O paciente não tem nenhuma infecção que justifique. O hemograma está diferenciado? O hemograma, se for uma leucemia, com certeza, mas se é um linfoma, o hemograma pode não estar alterado, porque a doença não é da medula, é do gânglio, especificamente. Então, Gu, muitas vezes o que o oncologista faz, ele vai reavaliar esse paciente num período curto, caso a criança esteja ótima. Tá? Então, é uma criança que realmente não tem cara de oncológico. Em uma semana, alguns dias, eu vou rever esse gânglio. Se esse gânglio cresce, isso não tem cara de infecção. Eu não tenho mais uma infecção evidente. Por que esse gânglio cresceria? Eu vou para uma biópsia. Entendi. Certo? Agora, se esse gânglio fica estável, a criança continua ótima, sem febre, eu palpo a barriga, não aumentou o fígado, não aumentou o baço, a criança não perdeu peso, eu me dou o direito de observar mais uma semana. Então, é o que a gente faz normalmente. Faz o ultrassom, sim. Como a Ivani falou, é um exame hoje muito sensível, consegue medir o tamanho do gânglio, então eu não vou contar só com a minha mão, eu tenho um outro exame que corrobora com isso, e eu vou acompanhar. Mas se existe uma dúvida qualquer, então essa criança já vem muito tempo com gânglio, esse gânglio o pai já fala que cresceu, doutora, tenho certeza que cresceu e acredite nos pais. Eles não têm motivo de mentir. Ele cresceu da semana passada para essa semana. Muitas vezes a gente já vai para biópsia. Tá? Entendi. Por quê? Porque daí eu vou tirar o tecido e vou ver exatamente o que está acontecendo ali. Perfeito. Então, Carol, gente, assim, não negligenciem. A dúvida do gânglio, mais uma vez, não é essa a mensagem do episódio. Isso aqui é a raridade, é uma porcentagem muito pequena que vai chegar na nossa mão de oncologista.